Meu nome é Nicolas Augusto, e quando meu avô partiu deste mundo, começaram a acontecer coisas muito estranhas na casa onde vivíamos. Fui criado pelos meus avós por circunstâncias do destino. Eles foram minha verdadeira família. Foram eles que me formaram, me educaram e me ensinaram valores. Tudo o que sou devo a eles. Hoje, já adulto, minha avó continua sendo uma das maiores bênçãos da minha vida, junto com minhas 3 filhas. Mas quando perdi meu avô, eu era apenas uma criança. Tinha cerca de 12 anos na época. Foi a primeira perda forte e próxima que vivi, e aquilo me marcou para sempre. O que mais me doía era ver minha avó daquele jeito. Nunca antes a tinha visto tão triste e desconsolada. Foram meses muito difíceis. Felizmente, os vizinhos nos ajudaram como puderam. Às vezes levavam comida, outras vezes me davam roupas. Eram pessoas boas, que sabiam que havíamos ficado sozinhos. Naquela época eu já trabalhava, mas também estudava. Minha avó foi muito clara comigo e disse na lata que ela não queria que eu abandonasse a escola. Meu avô havia sido o único sustento da casa e mesmo assim ela decidiu seguir em frente. O estranho começou alguns meses depois. Aproximadamente 2 meses após a partida do meu avô, comecei a sonhar com ele. No começo achei que fosse normal e que fazia parte do luto. Muitas vezes eu só via a silhueta dele. Usava o chapéu de palha com o qual ia trabalhar no campo. Nos meus sonhos ele aparecia parado entre as árvores como se estivesse me esperando. Às vezes levantava a mão e me cumprimentava, mas havia algo que sempre me deixava com uma pulga atrás da orelha. Eu não conseguia ver seu rosto. Onde deveria estar o rosto havia algo escuro, como um buraco negro. Não tinha feições e muito menos expressão. Era apenas vazio. E embora o corpo se movesse como o do meu avô, o sonho transmitia uma sensação ruim. Eu acordava com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito. Não vou negar que sentia medo. Eu ficava confuso, porque por um lado sabia que aquela silhueta se parecia com ele, mas ao mesmo tempo algo não se encaixava. Não era como quando sonhamos com alguém querido. Minha avó, por outro lado, se iludia. Às vezes me perguntava se eu tinha sonhado com ele, porque dizia que também o via. Pedia que eu contasse meus sonhos, mas quase nunca dizia a verdade. O que ela me contava era muito diferente. Os sonhos dela eram tranquilos. Dizia que o via sorrindo, falando com carinho e fazendo-lhe companhia. Os meus, ao contrário, eram sempre cheios de sombras. Foi numa noite que acordei muito nervoso. Lembro que sentia muito frio, o que era estranho, pois a região onde morávamos costuma ser quente. Levantei descalço para pegar um lençol que estava dobrado numa cadeira, onde geralmente deixávamos roupas, e voltei a me deitar. Mas ao fazer isso, senti algo estranho. O colchão estava muito mais duro do que o normal, como se houvesse algo embaixo. Tentei me mexer para me acalmar e voltar a dormir, mas não consegui. Fiquei olhando para o teto com os olhos bem abertos. Alguns minutos se passaram até que ouvi um som. Era como se algo estivesse se arrastando. No começo foi muito fraco, mas depois ficou mais longo e mais claro. Aquilo me deixou em alerta. Fiquei com medo, mas tentei me convencer de que não era nada. O som continuou por vários segundos, até que foi ouvido bem ao lado da cama. Em seguida, parecia que algo tinha se enfiado debaixo do colchão. Nesse momento, eu já estava completamente apavorado. Levantei de um pulo e acendi a luz. Da porta, me abaixei e olhei embaixo da cama. Não havia nada. O espaço estava vazio. Fui até a cozinha e vi meu cachorrinho acordado, com a cabeça erguida. Ele também parecia nervoso. Foi aí que minha avó começou a se preocupar de verdade. Disse que já não gostava do que estava acontecendo, que não acreditava que aquilo que eu sonhava ou percebia no quarto fosse meu avô. A partir daquela noite, ela passou a fazer orações antes de dormir.
Às vezes eu a acompanhava. Ela me dizia para não me preocupar, que a Virgem nos cobriria com seu manto e que tudo ficaria bem. E por alguns dias tudo pareceu se acalmar. Mas certa manhã aconteceu algo que voltou a me deixar cabreiro. Eu estava me arrumando para ir para a escola. Escovava os dentes em frente ao espelho quando vi uma sombra passar rapidamente atrás de mim. Virei o rosto muito rápido, achando que fosse minha avó, porque não se movia como um animal, mas como uma pessoa. Não havia ninguém, apenas meu cachorrinho com as orelhas em pé, muito nervoso. Assim que me viu, começou a latir para mim, como se por um segundo não me reconhecesse. Fiz o sinal da cruz, como minha avó havia me ensinado, e saí de casa rumo à escola. Mas o mais estranho aconteceu numa madrugada em que senti claramente alguém batendo no colchão, por baixo. Acordei irritado, achando que mais uma vez fosse o cachorro, embora eu me lembrasse bem de ter fechado a porta do quarto naquela noite. Me mexi um pouco, tentando voltar a dormir, quando senti outro golpe. Dessa vez foi mais forte. Vinha debaixo do colchão. Não me levantei de imediato porque a sensação era muito estranha. Não era um movimento normal, era como se alguém quisesse me manter acordado de propósito. Pouco depois, a cama começou a tremer. Não foi algo leve, e sim como se alguém tivesse segurado a base e a sacudido com força. O medo bateu em mim como um soco. Levantei de um pulo, abri a porta e saí correndo para a sala. Minha avó saiu imediatamente para ver o que estava acontecendo. Disse a ela que havia alguém no meu quarto, escondido debaixo da cama. Naquele momento, o cachorro estava ao nosso lado, então não podia ter sido ele. Ainda assim, o animal não queria se aproximar do quarto. Ficou parado, com o corpo ereto. Minha avó pegou uma vassoura e entrou no quarto. Eu fui atrás dela. Vi quando se abaixou para olhar debaixo da cama, mas não ficou nem alguns segundos assim. Levantou-se de repente, tremendo, e me puxou para fora do quarto sem dizer nada. O terror era visível em seus olhos. Ela fez o sinal da cruz imediatamente e disse para começarmos a rezar. Eu apenas repetia o Pai Nosso, do jeito que ela ia dizendo. Por algum motivo, aquilo foi o que mais me deu medo. Eu nem tinha visto o que ela viu, mas a reação dela deixou claro que não era algo normal. Naquela noite, ela me disse para dormir com ela no quarto. Pediu que eu tentasse ficar tranquilo e que tudo ficaria bem pela manhã. No dia seguinte, minha avó me explicou o que havia visto. Disse que não parecia uma pessoa, mas que tinha uma silhueta humana. Não viu por muito tempo, mas o suficiente para perceber algo muito bizarro. Contou que os olhos eram brilhantes e que, mesmo estando debaixo da cama, o rosto parecia claro demais. Garantiu que a coisa a encarava diretamente quando ela se abaixou e que estava numa posição estranha, como se fosse sair correndo a qualquer momento. Comparou com a postura que os lagartos assumem antes de atacar. Ela me disse que tinha certeza de que algo escuro estava entrando em nossa casa, algo que estava se aproveitando da dor e da ausência. Minha avó sempre foi muito religiosa, então disse que a única coisa que podíamos fazer era rezar e nos aproximar mais de Deus, pois essa era a única forma de proteção. Pediu que lembrássemos do meu avô com carinho e respeito, mas que evitássemos invocá-lo com o pensamento. Dizia que às vezes o amor também pode abrir portas que não entendemos. Algo que sempre me chamou a atenção foi a segurança com que ela falava. Dava a impressão de que não era a primeira vez que ouvia falar de manifestações assim, como se já tivesse escutado histórias parecidas ou até vivido algo semelhante antes. As manifestações não cessaram na hora, por isso tentávamos estar sempre juntos. Se eu fazia a lição na cozinha, ela lavava a louça. Se ela lavava roupas, eu varria o quintal. Lembro de uma vez em que eu estava varrendo o quintal da frente e vi alguém parado na janela. Contei a ela, e minha avó respondeu que também tinha notado. Pediu que eu não desse atenção. Não fazia sentido, éramos apenas nós dois na casa,
e ambos estávamos do lado de fora. Em outra ocasião, quando já estávamos deitados e não fazia nem meia hora que tínhamos entrado no quarto, ouvimos os talheres se mexendo na cozinha. Foi muito claro quando alguém abriu uma gaveta do armário. Minha avó, em vez de entrar em pânico, pegava o terço e começava a rezar. Eu sentia que ela sabia o que fazer, que não estava improvisando. Ela também trouxe água benta da igreja e a espalhou por toda a casa. Depois foi a um mercado popular e comprou uma imagem de São Miguel Arcanjo. A colocou bem em frente à porta de entrada. Dizia que era ali que ela precisava ficar. Aos poucos, as manifestações foram diminuindo e ficaram cada vez menos frequentes. Soube que tudo estava melhor quando nosso cachorrinho voltou a ficar tranquilo. Antes ele não se afastava de nós e estava sempre alerta. Depois passou a andar sozinho pela casa e a dormir sem se preocupar com nada. Isso nos trouxe muita paz. Muitos anos se passaram desde então. Ainda hoje, quando minhas filhas vão para a escola, coloco uma santinha dentro da mochila delas. Não apenas pelo lado paranormal, mas também por toda a maldade que pode existir no mundo. Porque há coisas que a gente não entende quando é criança, mas que com o tempo aprende a respeitar. Meu trabalho como padeiro me permitiu viver e ver coisas bastante curiosas, e o relato que quero compartilhar com vocês hoje aconteceu comigo há uns 10 anos. Meu nome é Martini, e naquela época vender todo tipo de massa foi a única alternativa que encontrei para ajudar minha família em um momento econômico bem difícil. Eu saía todas as tardes, depois da faculdade, na minha bicicleta com uma cesta cheia de salgados, pães, tortas e etc. Minha rota era bem simples, pois saía de casa às 6 ou 7 da noite, pedalava até o centro, e às 8 já estava parado em frente ao ponto de ônibus vindo da cidade. Sempre vendia ali para as pessoas que chegavam do trabalho, aquelas que não queriam cozinhar quando chegassem em casa. Nos finais de semana eu vendia para quem ia sair para a festa, mas não queria ficar de estômago vazio. E conforme as horas passavam, os clientes mudavam. Agora se tratavam de taxistas, entregadores e muitos bêbados. Se tudo corresse normal, entre 11 e meia-noite eu já tinha vendido tudo. Se sobrava, eu descia até a zona dos bares, onde sempre um grupo de bebedores comprava o que restava. Bom, o dia em que essa história aconteceu não foi normal. Ao que parece, houve algum problema na rota de ônibus, e muita gente pegou outros caminhos, mas eu não fiquei sabendo. Alguns clientes habituais compraram, mas por volta da meia-noite eu ainda tinha meia cesta cheia. Era terça-feira, então decidi ir até 2 colônias mais adiante, perto de um hospital pequeno onde às vezes eu vendia para os funcionários de lá. Era uma boa opção, já que esse pessoal sempre comprava bastante, especialmente quando o plantão estava tranquilo. Mas a decisão que tomei para chegar até lá foi o problema. Em vez de contornar pelas avenidas, eu fui pelo caminho mais curto. Se tratava de um par de ruas vazias que passavam por baixo da rodovia, em um túnel bem sinistro. Era mais curto, mas eu nunca me sentia confortável ali. Nem sei o que estava passando pela minha cabeça quando resolvi seguir por lá. Acho que o fato das massas estarem ficando muito frias influenciou bastante. Aquele túnel tinha cheiro de mofo e urina, e quase sempre estava vazio. Mas naquela noite, por pressa e teimosia, segui pedalando com a cesta amarrada no bagageiro. Eu ouvia os carros passando lá em cima enquanto me aproximava. As lâmpadas eram poucas, e parei um instante para garantir que a cesta estava bem presa. Depois continuei a pedalar. Por dentro eu fazia contas do que ainda faltava vender e orava para que tudo acabasse no hospital. Me repetia que não era tão tarde, que ainda dava tempo, e então, no meio do túnel, senti o puxão. Foi no ombro direito, como se alguém tivesse me segurado para me parar.
Perdi o equilíbrio e quase caí da bicicleta. Por sorte, consegui me segurar e evitar que os produtos caíssem no chão. Olhei para trás pensando que encontraria um assaltante me ameaçando, mas não havia ninguém. O túnel fedia, mas não tinha onde alguém se esconder. Não tinha colunas, lixos, só paredes de concreto cheias de grafites e muitas poças d'água. E eu ali parado, tentando entender quem tinha me puxado pelo ombro. Não foi o vento, nem a bicicleta prendendo em algum buraco. Foi um puxão intencional. Fiquei um tempo parado olhando para o fundo do túnel. Nada à esquerda e nada à direita. Ninguém ao lado nem a 2 metros. Mesmo que houvesse alguém escondido na entrada do túnel, seria estranho demais. O túnel era longo e eu estava no meio. Ninguém teria me puxado e corrido até a saída sem que eu ouvisse. Mais de 10 metros em poucos segundos? Impossível. Tentei me convencer de que era sono. Talvez perdi o equilíbrio e, num momento de distração, interpretei errado. Dei uma risadinha nervosa para diminuir o susto e segui adiante, agora andando e empurrando a bicicleta. Andei 5 ou 6 passos quando senti outro puxão ainda mais forte. Dessa vez meu corpo girou um pouco e a bicicleta se moveu junto. A cesta inclinou e as garrafas de molho se chocaram no fundo. Me apressei para me endireitar e virei o corpo, preparado para um empurrão. De novo, ninguém. Quando voltei a caminhar, por um segundo ouvi algo atrás de mim, como um passo rápido e uma sandália arrastando no chão. Sem saber o que fazer, apertei o passo, segurei firme o guidão com as 2 mãos e avancei o mais rápido que conseguia com o peso da bicicleta. Eu já estava quase saindo do túnel quando senti o terceiro puxão e, juro pela minha mãe, foi o pior de todos. Senti os dedos no meu ombro, como se uma mão realmente me apertasse. Virei na hora e nada. Quase chorando, agarrei a bicicleta e corri o mais rápido que pude. Não queria entender como aquilo era possível. Só queria sair de lá e chegar ao hospital. Quando deu, subi na bicicleta e pedalei sem parar, ainda tomado por um ataque de nervos. Eu estava tão nervoso que alguns paramédicos que ficavam perto da entrada do hospital ficaram me olhando. Perguntaram o que tinha acontecido. Eu não conseguia explicar direito, então apenas disse que alguém tinha tentado me assaltar no túnel. Eles me alertaram para tomar cuidado, que naquele túnel já tinham acontecido coisas feias, e eu acredito. No fim, consegui vender os pães e salgados que faltavam, e o susto diminuiu um pouco quando percebi que tinha valido a pena. Mas eu ainda estava abalado e pedi a um taxista para me levar até em casa. Ele amarrou a bicicleta no teto do carro e eu gastei um dinheiro que não podia gastar, mas pelo menos não precisei pedalar mais aquela noite. Quando cheguei em casa, minha mãe brigou comigo. Ela estava preocupada por eu ter demorado tanto. Disse que alguns produtos não valiam o risco de ficar andando por aí àquela hora. Coisas de mãe, vocês sabem. Eu concordei e fui dormir. No dia seguinte descansei, e no outro dia, por volta das 10 da manhã, passei perto do túnel para olhar de novo. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Fiquei olhando de longe e estava vazio. Nenhuma sombra, nenhum grupo de jovens, nada. Apenas um lugar solitário. Desde aquele dia, sempre peguei o caminho mais longo para chegar ao hospital. Nunca mais passei por aquele túnel. Hoje ainda vendo minhas coisinhas, mas em um ponto fixo. Se você me perguntar, lembro com clareza daquela noite e de como me marcou. Mesmo tendo carro agora, prefiro dar mais voltas e gastar mais gasolina do que pegar atalhos escuros ou caminhos que não me dão boa impressão. E é isso. Meu nome é Samuel, e houve uma fase da minha vida que ainda hoje me pesa lembrar.
Foi um tempo em que éramos muito pobres. Vivíamos apenas do pouco que nossas vacas produziam e do que conseguíamos colher no sítio. Nada além disso. Éramos eu, minha esposa, nossos 4 filhos, e ela ainda estava grávida. Éramos uma família grande, como era comum antigamente, porque se pensava que quanto mais filhos, mais mãos haveria para trabalhar a terra. A realidade é que sim, eles ajudavam, mas dar uma vida digna era algo completamente diferente. Meus filhos nunca foram à escola. Não porque não quiséssemos, mas porque simplesmente não dava. Hoje, graças a Deus, são homens e mulheres de bem, e isso é o único consolo que tenho quando penso naqueles anos. O que quero contar aconteceu em um dos períodos mais difíceis da nossa vida. O dinheiro sempre faltava. Na maior parte do tempo, só tínhamos algumas moedas, porque quase tudo era feito por troca. Se eu tinha arroz, trocava por feijão, se tinha queijo, trocava por carne. Era o normal daquela época. Mas havia coisas que não se conseguiam sem dinheiro, e aí tudo se complicava. Quando descíamos para o povoado, sempre íamos com as moedas contadas, montados no burro. Se algo subia de preço, os vendedores às vezes nos vendiam fiado e ficávamos devendo para depois. Não eram dívidas enormes, mas nunca paravam de crescer e isso me deixava sufocado. A colheita não tinha sido boa naquela temporada e o leite das nossas vacas não era de qualidade suficiente para trocar. Quase sempre ficava só para nós. Sobrevivíamos comendo arroz, feijão e queijo, mas a situação ficou ainda mais pesada quando minha esposa engravidou. Eu precisava levá-la até a parteira. Às vezes minha sogra ia junto, mas mesmo assim eu sentia a obrigação de pagar. Ela não cobrava caro, mas para mim qualquer gasto já era um problema. Houve dias em que eu ficava tão desesperado que subia sozinho para o monte só para ninguém me ver chorando. Eu me comparava com outros criadores da região, homens que conseguiam dar carne todos os dias aos filhos e vender seus produtos sem dificuldade. Meus filhos, por outro lado, usavam a mesma roupa por meses e muitas vezes andavam descalços. Eu sei que não éramos a única família pobre, mas isso não diminuía a dor. Minha esposa dizia para eu não me preocupar, que os pais dela podiam nos ajudar, mas meu orgulho não deixava. Eu sentia que estaria vivendo às custas dos meus sogros e isso me consumia por dentro. Foi nessa época que comecei a ver um homem em um dos caminhos que costumava percorrer. A primeira vez aconteceu quando voltava para o sítio ao entardecer. Já quase não havia luz, eu estava cansado, olhando para o chão e pensando em como conseguiríamos comida no dia seguinte. De repente ouvi uma voz baixa ao meu lado. Levantei o rosto e vi alguém em cima de uma árvore. No começo não distingui bem porque já estava escuro, mas percebi que era um homem agachado sobre um galho. O que mais me chamou a atenção foi que os olhos dele pareciam brilhar. Pensei que fosse um animal, mas então ele voltou a falar comigo e perguntou como eu estava. Respondi desconfiando e perguntei quem era. Não respondeu, em vez disso perguntou se eu precisava de dinheiro. Sem me dar tempo de falar, disse calmamente que sabia da situação difícil que eu estava vivendo. Pedi que descesse da árvore para que eu pudesse ver seu rosto, mas ele se recusou. Disse apenas que podia me ajudar e que podia facilitar minha vida. Então ouvi o som de moedas batendo umas nas outras. Ele levantou a mão e vi que segurava uma bolsinha. Num movimento rápido, a jogou para mim e ela caiu ao meu lado. Pediu que eu a pegasse e abrisse. Fiz isso sem tirar os olhos dele, com medo de que se jogasse sobre mim. Quando a abri, vi moedas. Mesmo no escuro, dava para perceber o brilho. Peguei algumas e, ao senti-las na mão, notei que eram pesadas demais. Naquele momento pensei que fossem de ouro. Quando levantei a cabeça para olhar novamente para o homem, ele já não estava lá. Havia desaparecido. Caminhei de volta para o sítio tomado pelo medo. Desde criança eu ouvia histórias de aparições
de seres que tomam forma humana e falam com os vivos. E não conseguia parar de pensar nas moedas. Lembrei que meu avô me contou que algo parecido também lhe ofereceu dinheiro quando era jovem. Cheguei em casa com as mãos tremendo. Antes de entrar, abri a bolsa mais uma vez. As moedas ainda estavam ali. À luz do lampião pareciam ainda mais nítidas. Juro que pareciam de ouro, mas no instante em que cruzei a porta e mostrei à minha esposa, tudo desapareceu. Dentro da bolsa havia apenas um pó preto que escorria pelos meus dedos. Minha esposa me olhou confusa enquanto eu tentava explicar. Ela acreditou em mim. Disse que certamente era uma aparição, uma alma penada, e que se aquilo realmente fosse ouro, não podia ser coisa boa. Nós dois sabíamos que essas coisas são tentações malignas e que nada de bom vem de presentes assim. O tempo foi passando, e embora eu tentasse me convencer de que aquela primeira experiência tinha sido apenas fruto do cansaço, a vida me mostrou que não era. A segunda vez que aquela presença apareceu foi quando eu estava indo para o povoado. Minha esposa ficou no sítio com as crianças e eu desci sozinho para falar com meus pais, porque precisava pedir dinheiro emprestado. Tinha menos vergonha deles do que dos meus sogros, embora ainda assim me doesse ter que pedir ajuda. O burro levava algumas cargas, nada demais, mas mais do que eu costumava carregar naqueles caminhos longos e pedregosos. Parei algumas vezes perto dos riachos para que ele descansasse e bebesse água. Já estava ficando tarde, mas ainda havia luz suficiente. Eu caminhava ao lado do burro segurando a corda quando entramos em um trecho que nunca esqueci. O caminho era marcado por terra branca que, por alguma razão, se destacava ainda mais naquela hora, como se a pouca luz restante se refletisse ali. Não faltava muito para eu chegar de volta ao sítio, quando de repente o burro começou a se agitar. Recuava levemente e mexia o focinho de forma estranha. Quando tentei puxá-lo, ele começou a zurrar. Já tinha ouvido ele fazer aquilo antes, mas nunca me causou tanto incômodo quanto naquele momento. Foi longo, profundo, e me fez sentir completamente vulnerável. Então vi ao longe, atrás de nós, a silhueta montada em um galho, exatamente como antes. Reconheci imediatamente que era a mesma coisa. Os olhos brilhavam e a cabeça estava virada na minha direção. Devia estar a uns 10 ou 15 metros. O medo tomou conta de mim. Puxei a corda com força, mas o burro avançava com dificuldade, como se o caminho do nada tivesse virado uma subida. Nesse instante ouvi galhos se movendo atrás de nós, como se algo corresse sobre eles. O som vinha cada vez mais perto, e meu coração parecia bater na garganta. Quis correr, mas o burro não respondia. Meu corpo pedia fuga, mas algo dentro de mim dizia para não correr. Nunca senti um medo tão puro. Então ouvi uma voz me chamando. Primeiro suave, quase amigável, depois foi ficando mais forte, agressiva e rouca. Senti um impacto nas caixas do burro. Som de metal. Parecia que jogavam moedas sobre ele. Continuei puxando a corda com toda a força. O burro resistia, mas avançava. De repente senti o movimento dos galhos bem acima de mim. Baixei os olhos. Minha boca tremia e um frio terrível percorreu meu corpo. Algo caiu à minha frente. Levantei o rosto e vi um homem muito alto bloqueando o caminho. O burro zurrava desesperado e eu só via aquela silhueta enorme e os olhos brilhantes. Tudo escureceu de repente, como se a tarde tivesse sido apagada. Com a voz de cachorro doido, implorei para que me deixasse em paz, dizendo que não queria nada. Pensei que fosse desaparecer, mas ele respondeu dizendo que podia me dar tudo. Falou da minha pobreza, da humilhação, das críticas e disse que podia calar todos. Então começou a deixar cair moedas de suas mãos. Elas brilhavam sob a luz da lua e o som ecoava por todos os lados. Quando levantei novamente o olhar, aquela coisa já era mais alta que as árvores. Estava inclinado na minha direção, me observando,
e entre as sombras consegui perceber algo que parecia um sorriso. Senti meu coração estourar por dentro. Fechei os olhos e comecei a pedir que me deixasse em paz, dizendo que eu acreditava em Deus, que Deus iria me ajudar a seguir em frente. Eu sabia que aquilo era algo ruim. Meu instinto gritava isso, e o instinto do meu burro também. Comecei a rezar o Pai Nosso com todas as minhas forças. Não me mexi. Só repeti a oração me agarrando a cada palavra, até que de repente tudo ficou em silêncio. Abri os olhos e olhei ao redor. Não havia ninguém. O caminho estava vazio. Nem mesmo o burro estava ao meu lado. Eu estava completamente sozinho naquele trecho de terra branca, com o coração ainda disparado. Demorei muito tempo para encontrar o burro. Procurei por ele ainda tremendo por dentro, chamando em voz baixa, até que o encontrei escondido entre as árvores, todo encolhido e tremendo. O animal estava claramente apavorado. Voltou a zurrar como se ainda sentisse aquela presença rondando por ali. Levei um bom tempo até conseguir acalmá-lo e trazê-lo de volta. Quando finalmente cheguei ao sítio, minha esposa estava muito preocupada. Eu havia demorado demais e já era noite. Assim que me viu, percebeu que algo estava errado. Com aquela voz de preocupação, disse a ela que o maligno tinha se mostrado para mim. Não encontrei outra forma de explicar e contei tudo exatamente como vivi. Lembro que minha mulher se aproximou e começou a acariciar minha cabeça para me acalmar. Disse que Deus iria nos proteger, que não deveríamos alimentar aquele medo, que essas coisas eram tentações que seres sombrios colocavam principalmente para as pessoas do campo quando nos viam vulneráveis. As palavras dela me trouxeram um pouco de paz. Não contamos nada às crianças, pois não queríamos assustá-las nem colocar ideias ruins na cabeça delas. No dia seguinte, descemos todos ao povoado. Na região era muito comum que quando alguém sofria um grande espanto ou passava por algo forte, fosse feita uma cura espiritual. Não expliquei muito para a mulher que me curou, mas mesmo assim ela disse que eu carregava algo muito pesado comigo. Falou que uma cura não bastaria, que eu precisaria de pelo menos mais 3 curas de espanto para ficar bem. E assim eu fiz. Depois disso, sempre que passava por aquele trecho do caminho, minhas pernas enfraqueciam e meu coração acelerava sem motivo, embora aquela presença nunca mais tenha aparecido diante de mim. Conversando com outros homens da região e minha esposa com algumas conhecidas, soubemos que naquele lugar realmente aconteciam coisas estranhas. Diziam que havia um ser que ficava pendurado nas árvores e começava a seguir quem passava. Não era exatamente igual ao que eu vi, mas ouvir essas histórias me trouxe algum alívio. Saber que eu não tinha sido o único ajudou a diminuir a sensação de solidão. Ainda assim, com o passar dos anos, percebi que aquilo me marcou muito mais do que eu queria admitir. Por muito tempo não deixei meus filhos se afastarem sozinhos do sítio. Tinha medo de que algo quisesse se aproveitar da inocência deles. Chegamos até a pensar que talvez aquela coisa estivesse atrás do bebê que minha esposa carregava, ou de algum dos nossos filhos. Diziam que esses seres procuravam os mais puros para levá-los. Até hoje não sei exatamente o que vi. Só sei que desde então passei a ter um enorme respeito pelos morros e pela serra. Como muita gente que cresceu no interior, aprendi que existem coisas com as quais não se brinca e caminhos pelos quais se deve passar com muito cuidado. No meu povoado, desde que me lembro, sempre se contaram histórias sobre as guardiãs da água, que vivem nos rios e, às vezes, até no mar. Quase ninguém as vê, mas quando aparecem, é melhor não estar sozinho. Eu tinha cerca de 15 anos quando isso aconteceu comigo. Era uma noite de dezembro e meu pai me mandou até o rio buscar alguns troncos secos perto da margem para a fogueira. Eu não queria ir,
mas peguei o facão e a lanterna e fui assim mesmo. Estava tudo muito silencioso, então só dava para ouvir a água correndo suavemente e os grilos. De repente, alguém disse meu nome em um tom baixo. João. Era uma voz feminina. Fiquei paralisado. Olhei para todos os lados, mas não havia ninguém. Pensei que fosse coisa da minha imaginação. Continuei andando e ouvi novamente. A voz vinha da água. Aproximei-me da margem e iluminei com a lanterna. Vou descrever o que vi da melhor forma possível. Era uma mulher muito bonita, a mais linda que eu já tinha visto na vida. Usava uma túnica escura, tinha a pele branca, o cabelo extremamente longo e loiro, que quase brilhava na escuridão. Seus olhos eram azuis, muito claros, como se tivessem luz própria. Ela sorriu para mim e senti meu coração quase sair do peito. Venha comigo, disse ela estendendo a mão. Aqui está quente e a água é deliciosa. Soltei os troncos e deixei até a lanterna cair no chão. Na minha mente só existia o desejo de ir com ela. Fiquei completamente encantado. Dei um passo, depois outro. A água já chegava aos meus tornozelos e comecei a senti-la muito fria, mas isso não importava. Para mim, ela era a única coisa importante no mundo. De repente, uma mão segurou meu braço e me puxou para trás com tanta força que quase caí. Ouvi uma voz rouca gritar. Se afaste, garoto! Isso não é o que parece, toma cuidado! Era um senhor mais velho, daqueles que andavam cortando lenha por ali. Ele me arrastou até a margem. Por um momento eu quis lutar, pois estava completamente hipnotizado. Pensei que queriam me tirar dela, como se fosse minha namorada. Sim, ridiculamente, era isso que eu pensava. Tentei voltar, mas ele não me soltava. Nessa hora ouviu-se um grito horrível, como o de uma besta, e algo grande se afundou no rio espirrando muita água. Depois apenas silêncio. A mulher já não estava lá. Apenas uma corrente de água escura se movia onde ela estava segundos antes. O senhor me olhou nos olhos e disse, muito sério, que aquilo era uma guardiã. Explicou que elas não são mulheres, embora pareçam. De certa forma, são uma mistura de bruxa com sereia. Elas falam bonito para te atrair, e quando você se aproxima, te levam para o fundo de onde não se volta. Lembro que minhas pernas tremiam. O senhor deu um tapinha nas minhas costas e disse, vamos sair daqui antes que ela tente de novo. Desde aquela noite, seu Zilton e eu nos tornamos muito próximos. Ele me ensinou muitas coisas sobre o mato, o rio e sobre aquilo que não se vê, mas existe. Sempre me dizia a mesma coisa. Quando ouvir seu nome vindo da água, corra, meu filho, e não olhe para trás. Devo a ele parte da minha vida, pois naquela noite, se ele não tivesse chegado, hoje eu não estaria contando isso. Isso aconteceu no ano passado, durante uma das piores nevascas que já presenciei morando aqui nos Estados Unidos. Tenho 27 anos e moro sozinho em uma pequena casa alugada no interior do estado de Nova York. Trabalho remotamente com finanças, o que parece mais chique do que realmente é. Basicamente fico sentado na mesa encarando planilhas o dia inteiro. O ponto é que quase nunca tenho motivo para sair de casa durante a semana. Em algumas semanas eu simplesmente não saio. Enfim, os noticiários locais estavam falando dessa nevasca havia dias. Geralmente por aqui toda tempestade é potencialmente histórica ou perigosa, até cair 3 centímetros de neve e todo mundo esquecer. Mas essa parecia realmente séria. Os alertas pediam para as pessoas evitarem as estradas e estocarem suprimentos. Então fui ao mercado naquela manhã e comprei comida suficiente para passar o fim de semana, acreditando que teria apenas alguns dias entediantes trabalhando de casa. A neve começou no meio da tarde
e por volta das 20 horas eu mal conseguia enxergar além da varanda. Passei a maior parte da noite no sofá, meio assistindo TV e meio ouvindo o vento lá fora. É um som específico o vento durante uma nevasca, não como nas tempestades de verão que vêm e vão. Às vezes parece que a casa está dentro de um túnel. Por volta das 22h30 ouvi um som diferente. Algo como uma batida forte seguida de um arrastar, como se algo grande estivesse sendo puxado sobre madeira. Imaginei que um galho tivesse caído. Há alguns carvalhos velhos perto da minha entrada, e com tanta neve e vento isso não seria estranho. Cerca de 15 minutos depois ouvi uma buzina de carro. Não foi um toque normal, e sim como se alguém tivesse encostado sem querer. Fui até a janela da frente e vi um veículo parado próximo ao final da minha entrada. Os faróis atravessavam a neve, mas era só isso que dava para enxergar. Fiquei ali alguns minutos esperando ver alguém sair, mas não percebi movimento algum. Com a tempestade daquele jeito, nem dava para distinguir que tipo de carro era. Minha primeira impressão foi que alguém tivesse derrapado na estrada, pois isso acontece muito naquela região, especialmente com esse clima. Pode parecer insensível, mas eu não ia me aventurar no meio de uma nevasca para ajudar um estranho, não conseguindo enxergar nem a 10 metros de mim. Voltei para o sofá e tentei ignorar. Por volta das 23 ouvi batidas na porta da frente. Não abri, apenas me aproximei e perguntei quem era. Um homem respondeu dizendo que o carro havia atolado e que precisava entrar para se aquecer e usar um telefone. Sua voz parecia cansada. Parte de mim ficou com pena. Se ele realmente estivesse caminhando naquela tempestade, devia estar congelando. Mas outra parte não estava pronta para abrir a porta para um desconhecido no meio da noite. Então abri apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança. O homem estava coberto de neve em um nível quase absurdo. Havia neve acumulada no casaco, nos ombros e no cabelo. Era mais baixo que eu e tremia muito. Disse que o celular tinha descarregado e que caminhava havia um bom tempo procurando alguma casa com luz acesa. Eu estava prestes a abrir quando olhei para baixo, para os sapatos dele. E aí veio a parte estranha. As botas estavam limpas. Secas também. Se ele realmente tivesse caminhado por uma nevasca, estariam cheias de neve e gelo. As minhas ficam assim só de andar até o carro. Senti um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura. Disse novamente que chamaria ajuda e garantiria que alguém viesse buscá-lo. Ele pediu para entrar outra vez, agora de forma mais firme. Não respondi, apenas fechei e tranquei a porta. Ouvi ele dizer algo do lado de fora enquanto eu pegava o telefone. Liguei para o 911 e expliquei tudo. Durante a ligação, escutei passos saindo da varanda e indo pela lateral da casa em direção aos fundos. A atendente me mandou permanecer dentro e manter tudo trancado. Disse que a polícia estava a caminho, mas que poderia demorar por causa do clima. Fui até uma janela lateral e olhei sem que ele percebesse. O homem estava parado no canto da casa, uns 5 metros de distância, apenas encarando as janelas. Minutos depois, alguém começou a bater violentamente na porta dos fundos, como se tentasse arrombar. A porta inteira tremia. Peguei uma faca na cozinha e me escondi no quarto, trancando a porta. As batidas cessaram após cerca de 1 minuto. Não sei quanto tempo fiquei ali. Pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram uns 20 minutos. Em algum momento ouvi novamente a buzina de antes, só que agora em um toque longo e contínuo. Felizmente a polícia chegou logo depois. Eles encontraram um carro parcialmente enterrado na neve, mas estava mais distante do ponto onde eu havia visto os faróis. Quando verificaram o motor, ele estava gelado, não quente como estaria se alguém tivesse dirigido recentemente. E aqui vem a parte mais perturbadora. Não havia pegadas ligando o veículo até a minha casa.
A neve entre o carro e minha propriedade estava intacta. As únicas marcas de passos apareciam na entrada e ao redor da casa, mas terminavam ali, como se a pessoa tivesse vindo de outro veículo. A polícia procurou pela área e não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, com o sol já aparecendo, saí para verificar. Para meu horror, havia marcas de mãos enlameadas na parte externa da janela do meu quarto, algo que definitivamente não estava ali quando os policiais haviam revistado o local. Era como se a pessoa tivesse voltado depois que eles foram embora. Ou pior, nunca tivesse ido embora. Alguns dias depois, fiquei sabendo que outra casa, a menos de 1 quilômetro dali, foi invadida durante a nevasca. O dono não estava e nada foi roubado. Nada. Quem invade uma casa em meio a uma tempestade dessas e não leva nada? Isso me faz pensar que a intenção nunca foi roubo.